pedir para os irmãos lerem algumas páginas, mas eu gostaria de tratar um assunto da página 25. E aí depois nós voltamos lá de onde nós paramos. Vamos falar deste tópico porque é um tópico muito importante. O título diz: um cristão orgulhoso é tão absurdo quanto um demônio humilde. O que Deus deseja é que os cristãos pensem como Cristo, andem como Cristo e sejam como Cristo. Lendo João 3,30, vemos a conexão da vida de João Batista com a mensagem de Filipenses 2:3, porque o princípio de honra estava na vida dele. O propósito da vida dele era honrar a Jesus. João sabia que ele era superior a si mesmo com o ministério de Cristo. Eu e você precisamos ter essa consciência que temos algo a ensinar e aprender com as pessoas. Quando entendemos este princípio de honra, vamos viver o sobrenatural de Deus. Agora, quando há um sentimento de inveja, orgulho e competição, nada flui, há barreiras, há uma vida pequena. O título ele parece um pouco invasivo, né? Esse subtítulo ele parece ser até um pouco ofensivo à primeira vista. Comparar um cristão com um demônio, e de fato e de verdade, infelizmente, não a pessoa, mas às vezes o que impera dentro dessa pessoa é esse sentimento que impera na obra maligna. Por quê? Porque Deus deu ao Lúcifer, que era o anjo de luz, a bênção e o privilégio de ser o querubim ungido. Se você ler Ezequiel capítulo 28, vocês vão ver o profeta ele mencionando o príncipe de Tiro, fazendo uma alusão ao inimigo como aquele que tinha sobre si todo os céus sobre a sua liderança. Só que o inimigo, ele não sabia o que era Lúcifer, não sabia o que era desenvolver esse princípio de honra, porque ele entende que ele tem os céus inteiros, todos os anjos sobre a sua liderança, mas quando ele olha para o trono e ele vê que Deus está acima dele, ao invés dele honrar a Deus, ele tenta tomar o lugar de Deus. Se você ler lá, o profeta Isaías diz que ele fala assim: eu vou subir até mais altas nuvens e vou ser semelhante ao Altíssimo. Uma pessoa orgulhosa, um obreiro orgulhoso, um cristão orgulhoso, ele jamais vai ter sobre si a personalidade de honrar as pessoas que estão na sua liderança. Pelo contrário, ela sempre está pronta e disposta a dar uma rasteira, a tentar roubar o lugar. Por quê? Porque ela não entende que honra não é algo que se pede, honra não é algo que se rouba. Ninguém consegue roubar a honra de ninguém. Você consegue roubar os bens de uma pessoa, mas você jamais vai conseguir roubar a honra dela. Quer ver uma coisa? Se nós fôssemos falar aqui de, por exemplo, pregadores do Brasil, se eu pudesse aqui pegar todos os sermões do pastor Marco Feliciano, por exemplo, que é um homem que nós conhecemos bastante, e se eu pregasse todos os sermões dele como se fosse meu, eu jamais teria a honra que ele alcançou. Por quê?
porque eu posso roubar o que ele tem, mas a honra, ninguém consegue roubar a honra de outrem. E o que o texto vem nos ensinar aqui nessa manhã? Que tem muita gente que não consegue, ela tem essa dificuldade desse princípio de honra, de honrar lideranças, né? De honrar as pessoas que estão acima de si. Imaginemos aqui agora que eu começasse a me ensoberbecer e falasse o seguinte: bom, o pastor tem me dado muitas oportunidades e agora o meu próximo passo é derrubar o pastor Paulo, derrubar a pastora Luzia. Vocês sabem muito bem qual seria o meu fim. Por quê? Porque ninguém que entra nesse caminho jamais vai ser bem sucedido. Nenhuma pessoa que se envereda pelo caminho da falta de honra, do princípio de honra, será uma pessoa bem-sucedida. Você vê aqui que João Batista, ele era um homem de influência, e a influência de João Batista era tão grande que o próprio Jesus falou assim: olha, dentre os nascidos de mulher, não nasceu profeta maior do que João Batista. E João Batista, ele começa a arrastar uma multidão de seguidores. As pessoas começam a ouvir João Batista, e ele começa a batizar algumas pessoas. E aí, de repente, Jesus, ele aparece no cenário da história, e Jesus, ele atrai para si toda a honra que estava sobressaindo, que estava recaindo sobre João Batista. E aí os discípulos de João Batista se sentem enciumados e vão falar: olha, você está vendo? Esse Jesus aí está roubando a tua honra, esse Jesus aí está tentando roubar os seus discípulos. E qual foi a resposta de João Batista? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por que o título diz que tem obreiros orgulhosos que são pior do que demônios humildes? Porque o orgulho, ele é capaz de derrubar um crente. O orgulho é capaz de acabar com todo um projeto que estava todo desenhado. E eu já contei para jovens, já contei aqui em cultos, e eu gosto muito sempre de lembrar isso, porque um dia o orgulho tentou tomar conta da minha vida, quando no princípio, né, do meu ministério, eu com 2 meses de conversão já estava pregando, né, porque Deus me chamou para isso. E eu já contei isso aqui algumas vezes, mas olha para vocês verem o tamanho da queda de uma pessoa orgulhosa. Eu começava a pregar e tinha muitos teólogos que ficavam abismados com a forma que eu pregava, com o conhecimento que eu tinha. E alguns até me perguntavam: mas você fez teologia onde? Eu não tinha cursado ainda. Eu falava: não fiz teologia. E eu sempre tive facilidade de gravar textos, trechos, não só da Bíblia, de citações de livros e etc. E eu comecei a achar que eu era o bom, porque eu já nem abria mais a Bíblia para pregar, né? Eu pegava assim: abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e começava: e que diremos, pois? Aí tipo olhando para todo mundo e achando que eu estava arrebentando. E eu me lembro que um dia veio um servo de Deus, e ele era muito terrível nas profecias dele, era coisa de Deus mesmo. E quando ele veio na minha direção, eu falei: lá vem bênção para mim. E aí ele apontou dele e falou assim: quem você pensa que você é? Você tem a cara de humilde, mas a soberba entrou no seu coração. Assim te diz o Deus de Israel: eu estou tirando o meu espírito da tua vida hoje, e eu quero ver se é você quem prega, se é você quem faz. Eu já contei essa experiência, que ela é muito amargosa. Eu passei meses e meses pregando, e quando acabava a minha pregação, eu não sentia nada, a igreja não sentia nada, e a única coisa que eu sentia era uma grande amargura dentro da minha alma, porque eu sabia o que eu estava passando. E o processo que fez com que eu me restaurasse foi eu me humilhar na presença de Deus e reconhecer
que sem o Espírito de Deus eu posso ter uma boa oratória, mas nada acontece. Eu posso ter conhecimento, mas se eu não tiver o Espírito de Deus, nada acontece. E eu me lembro como hoje, que teve uma vez que eu fui convidado, e eu já fui, falei, meu Deus, vai ser mais um dia de humilhação. E foi justamente nesse dia que Deus resolveu me agraciar novamente com a presença dEle. Por quê? Deus falou para mim, no dia que você subir exaltado, você vai descer humilhado, mas no dia que você subir com sentimento de humilhação, eu vou te exaltar. Então o princípio de honra, ele vai nos mostrar isso, que nós precisamos ter essa deleitabilidade, nós temos que ter a facilidade de honrar as pessoas que estão na nossa liderança. Se você não honra o seu chefe, se você não honra os seus pais, você pode ver que qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Você vai ver que Cristo, todas as vezes que Deus fala sobre honra, vem uma promessa junto. E tem gente que não honra o chefe, não honra os governantes, não honra o seu líder, não honra o seu pastor, não honra o seu matrimônio, não honra o seu esposo, não honra a sua esposa. E infelizmente tudo na vida está entrelaçado ao princípio de honra. E tem muita gente que o orgulho toma tanto posse dela, que ela quer ser honrada, mas ela não quer honrar ninguém. Ela quer ser respeitada, mas ela não quer respeitar a autoridade de ninguém. É por isso que o título diz, tem gente que tem cristão orgulhoso que é pior do que um demônio humilde. Vamos abrir aí em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Olha o que o princípio de honra faz com uma pessoa. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere-se os outros superiores a si mesmo. Isso é princípio de honra. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? O apóstolo Paulo está mostrando aqui o que Deus faz com um crente que entende o princípio de honra. Ao invés do crente se ensoberbecer, quando um obreiro, quando uma pessoa, ela entende essa verdade e ela começa a seguir o princípio de honra, Deus faz com ela a mesma coisa que Ele fez com Jesus, porque Cristo, Ele é o exemplo para nós em tudo, inclusive nesse texto. Porque Paulo está dizendo que ele, mesmo sendo Deus, no plano da salvação,
ele foi designado a se tornar como homem. E como homem, Jesus sentia fome, sendo que como Deus ele poderia alimentar a fome do povo. Como homem, Jesus teve sede, sabendo ele que como Deus, ele era a fonte de água viva. Como homem, Jesus teve sono, mas como Deus, ele nem tosqueneja os seus olhos. E olhe que mesmo ele sendo Deus, quando ele desceu no plano terrestre, quando chega lá na cruz, e ele começa a clamar aquelas palavras em hebraico, Eli, Eli, lema sabachthani, que estava dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? Se ele quisesse, ele poderia clamar ali naquele momento, e uma legião de anjos tiraria ele daquela situação. Mas ele tinha um propósito, e aquele propósito ele precisaria honrar uma ordem dos céus para ele, que era ser obediente até a morte. E por causa do princípio de honra, sabe o que Deus fez com ele? Pegou o nome de Jesus, de um homem que foi condenado como um ladrão, e colocou o nome dele como acima de todos os nomes da terra. O princípio de honra, ele tem o poder de pegar um obreiro, uma obreira, um homem, uma mulher simples, e colocar essa pessoa em um lugar de honra. Mas para isso é necessário que nós saibamos, nós treinemos a habilidade de honrar pessoas. Quando nós honramos pessoas, quando nós honramos a nossa liderança, Deus ele abençoa tudo que a nossa mão faz. Tem muitas igrejas hoje em dia que trabalham com o tipo de célula, não sei se vocês já ouviram falar, né? Eles trabalham com o formato de célula, e eles trabalham muito essa questão de honra. Se vocês verem como que o líder dessas pessoas são tratado com a maior honraria que vocês possam imaginar, e é por isso que eles são abençoados. Por quê? Porque princípio de honra traz honra para si. Tem uma frase que diz assim, a unção que nós respeitamos é aquela que nós atraímos para nós. Então, se vocês quiserem ter honra, vocês precisam aprender a respeitar as lideranças que estão sobre vocês. Vamos continuar aqui. No 2. Os grandes honram, os medíocres murmuram e invejam. Precisamos viver uma vida de grandeza. Isso é igreja. Deus celebra o seu caráter. João Batista nos dá o exemplo de uma vida com bondade e humildade. Esse é um princípio de honra que deve ser manifestado na vida e na sua vida. Celebre as conquistas dos outros, vibre, manifeste o caráter de Deus. Seja um cristão de verdade e respeito baseado nos princípios. É assim que adoramos o nosso Pai Celestial, andando em integridade de caráter. Respeite, considere, ame. Fomos chamados para nos importar com as pessoas. A maior recompensa na submissão e em uma vida de honra a Deus não está no que ganhamos, mas em que nos tornamos. O que você tem se tornado? Precisamos ativar esse princípio de honra dentro de nós. E como fazemos? Vivendo em honra, na prática, no dia a dia. Quando vivemos nas intenções e motivações do nosso coração, é Deus quem cuida da nossa vida. Amém? Então, os grandes, eles têm esse costume de honrar. Se vocês observarem, até numa palestra, quando uma pessoa que é uma referência, ela vai dar uma palestra, falar sobre qualquer tipo de assunto, não só a igreja. Logo na introdução da sua fala, essa pessoa ela tem o costume de honrar as pessoas que estão à sua volta. Então, ele começa, até num júri popular, quando a pessoa vai para um advogado, ele começa a sua fala, ele começa
cumprimentando, né, os jurados, o juiz, o promotor, o Ministério Público, as testemunhas de acusação. Isso tudo fala de notoriedade, de honra. E as pessoas que normalmente têm essa facilidade em honrar, em considerar as pessoas, essas pessoas vão atrair sobre si a honra. E você quer ver uma coisa? O inimigo sempre vai te dar oportunidades para você desonrar a sua liderança. O inimigo sempre vai colocar na sua frente oportunidades para que você acredite que aquilo é uma oportunidade de Deus, mas toda oportunidade que traz desonra para o seu líder, que traz desonra para a sua igreja, não é uma oportunidade de Deus. Alguns meses atrás, eu tive um convite, eu até compartilhei com algumas pessoas, para dirigir uma igreja maior do que essa, uma estrutura organizacional até um pouco maior do que essa. E sabe qual foi a resposta que eu dei para o pastor? Pastor, considero o senhor é meu amigo, mas não me faça mais esse convite, porque eu tenho uma dívida de gratidão com os meus pastores, e eu não saio de lá por causa de dinheiro, porque quando eu estava ferido, foi eles que me abraçaram, e eu não saio de lá por causa de dinheiro. A igreja é bonita, é uma bênção, mas não é para mim. E isso faz com que, silenciosamente, Deus olhe para mim e fale: esse menino não está com o coração na multidão, não está com o coração no dinheiro, e eu vou abençoar a vida dele. Só que tem pessoas que se vendem por cargo. Tem pessoas, eu vi esses dias algo aqui, eu até compartilhei com a Michelle, eu dei muita risada. A pessoa, ontem, semana passada, era um membro aqui, já virou evangelista em outro lugar, da noite para o dia. E como é que pode isso? Primeiro, Deus nunca vai honrar uma pessoa trazendo desonra para outra. Se um dia Deus quiser me honrar, Ele vai me honrar honrando também os meus pastores. Se um dia Deus for te honrar, acredite, Deus nunca vai te honrar trazendo desonra para a sua liderança. Isso não pode. A igreja precisa entender essa verdade, que Deus nunca vai honrar uma pessoa trazendo desonra para a sua liderança. Amém? Até aqui, ok? Então vamos voltar lá para a página de onde nós paramos. Foi a página 31, correto? É isso, Marcelo? As prioridades, né? 30? É isso mesmo. Não. Nós pedimos para ler mais 5 páginas. Isso. Então vamos lá. Qual que é a página que você quer aí? Falar do louvor. Glória a Deus. O ministério de louvor. Essa é uma das... Se nós fôssemos tratar essa apostila com detalhes, seria aí no mínimo 2 meses, né? Até nós estávamos conversando com a Michelle, nós temos aí um outro material que duraria no mínimo 6 meses, né? Porque é um material mais detalhado, que vai falar sobre escatologia, vai falar sobre paracletologia, sobre a teologia sistemática de uma forma geral. É um trabalho que duraria, sem dúvida, no mínimo 6 meses. Então a gente sabemos que vocês têm os seus afazeres, os seus compromissos, e não queremos também prendê-los. Mas vamos lá, no item 1, ministério de louvor. A música não pode ser esquecida durante o culto, e a sua execução não pode ser desequilibrada, a ponto do culto ser afetado em seu conteúdo. Há 3 momentos em que a congregação deve ser preparada psicologicamente para o culto. O prelúdio
é a introdução instrumental ou orquestral de um culto, antes de seu início, a fim de facilitar a unidade de espírito dos crentes. As músicas do prelúdio devem ser do mais alto nível. Tem o interlúdio, que é a peça musical executada, preferencialmente pelos conjuntos musicais, com o fim de preparar psicologicamente o auditório para o sermão. Deve ser congregacional e de letra conhecida. E o pós-lúdio é a conclusão instrumental ou orquestral de um culto, devendo o maestro adequar a música à natureza do sermão. Há pós-lúdios que incomodam sobremaneira, com peças estrepitosas que nos expulsam da casa de Deus. Então, o louvor, e nós estamos enfrentando um grande embate na nossa igreja, estamos estruturando a nossa estrutura de louvor, justamente por as pessoas não entenderem isso, a importância de louvor. O louvor não é só eu subir aqui no altar e cantar uma música bonita. O louvor, o ministério de louvor não é aquele que tem os meninos mais estilosos da igreja, o baterista, né, que sabe fazer graça. E tem muitas igrejas que parece que o louvor é uma atração artística. E na verdade o louvor, e nós tivemos uma experiência muito verdadeira com relação a isso na conferência. Se nós pegarmos o louvor da quinta, da sexta, e havia uma grande expectativa de ter um grupo que tem as vozes perfeitas. Não é somente um grupo que saiba tocar de forma linda os instrumentos. O ministério de louvor é um dos pontos cruciais de um culto. Eu, como pregador, já mudei muitas vezes. Eu costumo basear a minha mensagem no que o louvor está cantando. E vocês percebem isso, que o louvor está ministrando e eu subo no altar, às vezes, fazendo o quê? Uma aplicação do que o louvor foi cantado, porque o louvor, ele prepara o coração da igreja para ser abençoada. Tem pessoa que não entende nada do que foi pregado, e às vezes ela vem aqui e aceita Jesus, não foi nem por causa da pregação, mas foi porque o louvor tocou nela. Então o ministério de louvor precisa entender essa importância, precisa entender que quando ela está aqui em cima do altar, ela está ministrando nos corações das pessoas. Então, eu acho até meio apelativo aqueles louvores que diz, Deus vai colocar você na plateia, vai derrubar o seu inimigo, e aqueles louvores triunfalistas, que para Deus exaltar alguém, Ele tem que derrubar a outra, que para você subir no altar, Deus tem que tirar outro pastor do lugar, que para você conseguir a sua vitória, alguém vai ser destruído. Isso não é louvor. Isso no máximo pode ser uma canção gospel, porque existe uma diferença entre louvor e música gospel. No louvor, o centro é Deus. Na música gospel, o centro é o homem. No louvor, as necessidades é para honrar a Deus. Na música gospel, as necessidades é para honrar o homem. Então tem muita gente que canta música gospel, mas nunca cantou um louvor no culto. Então o ministério de louvor, ele precisa entender essas três fases. Ela prepara a igreja para receber o sermão. Ok? Vamos lá. A música na igreja. Desde a criação das hostes celestiais, a música vem enchendo vidas de júbilo. A Bíblia relata a música existindo bem antes da rebelião de Satanás, Ezequiel 28, antes da criação do mundo. Quando nada existia ainda, a música já estava presente no céu. Foi assim com Davi, com Josafá, no nascimento de Jesus, com Paulo na prisão, na igreja primitiva, e hoje continua enchendo de gozo todo o nosso ser.
quer pessoalmente ou nos templos. Precisamos lutar contra a forte tendência de certas igrejas na modificação de nossa liturgia musical, pois pretendem substituir os mais belos hinos de nossos hinários por corinhos, por muitas vezes não inspirado. Os marcos antigos não devem ser removidos. Um culto sem cântico é um culto triste e deve ser estimulado pelo dirigente, sempre com o cuidado de não tomar o lugar da palavra de Deus. A música sempre foi parte integrante do culto a Deus, e no céu também se canta. O louvor celestial deve glorificar continuamente o Cordeiro, e nossas igrejas devem prefigurar sempre o céu e ser a imagem antecipada da Assembleia triunfante. Amém? Então olha aqui a importância. O louvor, ele existiu desde a criação, e quando nós morarmos no céu, nós vamos louvar a Deus diuturnamente, nós vamos louvá-lo continuamente. Então o louvor é importante. E aí às vezes a gente vai em algumas igrejas e a gente vê cada tipo de louvor. Graças a Deus que não temos esse tipo de louvor aqui, mas aquele, Deus vai te matar, vai te ressuscitar, a macumbeira vai morrer, e não sei o que lá, e a roda gigante, só música que preenche o nosso ego e esvazia o trono de Deus de adoração. Se nós viemos para um lugar que o louvor não louvar o nome do Senhor, não é louvor. Se vocês perceberem, o culto de ontem foi um culto especial, um culto de derramamento. E se vocês perceberem, os louvores que aqui foram cantados ontem foram louvores de adoração, foram louvores que entronizaram Deus no lugar que lhe é devido. E sabe qual que é o grande problema da igreja? Para satisfazer o ego dela, muitas vezes nós estamos tirando Deus lá do trono, colocando Ele aqui na terra e nos colocando no lugar de Deus com o nosso louvor. E quem que é o responsável por isso? O ministério de louvor. Então eu falo aqui com pessoas do ministério de louvor, e eu me dirijo a vocês dizendo que o louvor de vocês possam ser devido à ordem. É um dos maiores desafios que o obreiro enfrenta. As muitas ocupações do obreiro constantemente pressionam o homem de Deus a comprometer a oração, a vida devocional, a família. Nossas prioridades podem ser divididas em dois aspectos: os pessoais e os ministeriais. Vamos falar sobre as prioridades pessoais do obreiro. As prioridades pessoais do obreiro devem estar nessa ordem: em primeiro lugar, seu relacionamento com o Senhor; segundo lugar, seu relacionamento com a sua família; em terceiro lugar, o seu relacionamento com o seu trabalho e o seu ministério. Lembra que eu falei aqui algumas semanas sobre a ordem das prioridades? Então o obreiro que não consegue entender que ele precisa, em primeiro lugar, honrar a Deus; em segundo lugar, honrar a sua família; em terceiro lugar, honrar a sua igreja, o seu trabalho, essa pessoa, ela está comprometendo o plano de Deus. Não tem como você honrar o seu ministério se você antes não honrar a sua família. Não tem como. E essa vida corriqueira que nós vivemos hoje, ela muitas vezes ela dá uma bagunçada nas nossas prioridades, né? Ontem estava conversando com a Thalita sobre um determinado assunto, onde a pessoa falou: mas eu não vou nos cultos, eu não vou porque eu tenho muitos trabalhos. Mas todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem obrigações. Na sexta-feira eu estava fazendo a minha última prova da faculdade, e ao mesmo tempo preparando a prova de vocês, que vai ser no domingo que vem, mas já estava preparada, afinando alguns detalhes, né, sobre
sobre esse trabalho que nós estamos fazendo e trabalhando ao mesmo tempo, e tudo isso faz com que a gente tem que escolher: será que eu vou deixar a obra de Deus para atender às minhas necessidades pessoais apenas? Tem muita gente que faz isso. Ela até honra a Deus, mas ela esquece de honrar a sua família, esquece de honrar o seu trabalho, esquece de honrar o seu ministério. E o obreiro precisa entender que a vida dele é uma vida de prioridades. Na semana passada eu estava conversando com a pastora Luzia sobre a questão do livre-arbítrio, pastora. E tem muita gente que confunde o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é apenas para a salvação. Depois que você levantou a mão e aceitou Jesus, a sua vida não é mais você quem rege, é Deus. Os propósitos não são mais os seus, mas os propósitos de Deus. Os sonhos não são mais os seus, mas os sonhos de Deus. Ontem falei sobre Saul. Qual que era o propósito de Saul? Achar as jumentas do pai. Qual era o propósito de Deus? Ungir um rei de Israel. Então, muitas vezes nós precisamos entender que quando nós aceitamos esse chamado, nós não temos mais escolha, temos que cumprir o chamado de Deus. Amém? As prioridades pessoais do obreiro, seus relacionamentos com o Senhor, seu relacionamento com o Senhor. A vida devocional do obreiro é absolutamente decisiva no ministério. As primeiras horas do dia devem ser tomadas com a leitura da palavra e oração. É o tempo mais precioso da vida do obreiro. Jesus dedica as primeiras horas do dia à oração. Davi disse: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Essa disciplina será fundamental em tudo o que você fizer e intentar realizar. Como eu disse aqui, por causa da correria, a gente não consegue às vezes ter esse devocional de acordar pela manhã, tirar ali um período de leitura, de oração e de jejum. Só que tem uma coisa: você acorda pela manhã, você está se preparando para ir trabalhar. Ao invés de você ligar lá na televisão, naqueles programas sensacionalistas, que você já acorda vendo morte, que você já acorda vendo destruição, isso acaba com o seu dia. Isso a psicologia diz, né? Isso a programação neurolinguística diz, que quando você acorda pela manhã, e ao invés de você se conectar com coisas boas, você liga no programa de televisão e vê: morre 30 em São Paulo, morre 500 no Rio de Janeiro. A sua mente ela já começa a ser ativada para um dia de medo, de preocupações, de negativismo. Mas quando você acorda pela manhã, ainda que seja correndo, você está se preparando para ir trabalhar, liga no louvor, coloca uma pregação, e você vai ver que isso vai fazer todo o diferencial no seu dia. É por isso que quando eu acordo, antigamente hoje eu nem ligo mais minha televisão, me arrumo, eu entro no meu carro, ligo o carro, a primeira coisa, louvor a Deus. E o louvor ele vai começar a ministrar na nossa vida, e aí às vezes nos livra, sem a gente perceber, de cada coisa no meio do trânsito, e aí a gente nem percebe que a gente foi trabalhar, voltou, nada aconteceu conosco, não teve nenhum tipo de acidente, não teve uma bala perdida, ninguém roubou o nosso carro. Tudo isso por quê? Porque Deus nos guarda e a gente não percebe isso. E nós precisamos ter uma vida mais íntima de ligação com Deus. Eu abro aqui um parênteses e faço uma pergunta, e você responde para você mesmo. Como tem sido a sua vida devocional com Deus? Será que você ora só aqui no culto? Será que você lê a Bíblia somente aqui no culto? Será que você só ouve louvores aqui no culto? Isso não pode ser uma prática normal na vida de um obreiro.
Amém? O senhor quer falar alguma coisa, pastor, pastora? Vamos continuar. Seu relacionamento com a família. Alguns obreiros ficam tão ocupados com a obra que negligenciam as necessidades básicas da família. Esposa e filhos podem ficar ressentidos contra o ministério e até mesmo contra Deus, tudo porque o chefe da família falhou em suprir-lhe as necessidades básicas. Salomão descobriu uma verdade que é tão real hoje quanto era há 3.000 anos. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Além disso, enfatizou a importância da monogamia no casamento. E Davi exaltou a alegria de ter filhos, que são o produto do amor conjugal. Vamos parar até aqui. Pastor Paulo tem muito mais tempo do que eu de ministério, mas eu conheço muita gente, muitos obreiros, pregadores, que são uma bênção aqui em cima do altar, mas dentro da sua casa são verdadeiros desastres. E tem uma máxima que diz que nenhum sucesso na vida é capaz de substituir um fracasso familiar, porque tudo começa lá dentro de casa. Se você não é um bom esposo, não é uma boa esposa, se você não é um bom filho, uma boa filha, alguma coisa está errada na sua história. E aí nós estamos falando de obreiro e o tratamento com a família. Eu conheço pastores que vão viajar e a esposa fica semanas em casa, enquanto eles estão lá nos hotéis comendo e bebendo, a esposa está passando necessidade. E isso não é obra de Deus, irmãos. Isso não é obra de Deus. Me desculpe, mas precisa se honrar a casa. E aí tem, às vezes, a pessoa se desvia e fica com ódio do pastor local, com ódio de igreja, com ódio de Deus por causa disso. Por quê? Porque obreiros mal estruturados não estão dando a devida importância à família. Para vocês terem ideia, eu conheci um pastor que perdeu um casamento por causa disso. Ele e a esposa estavam passando por uma prova financeira, porque ele nunca trabalhou, vivia de oferta. A esposa nova, muito bonita, e ele teve uma ideia infeliz de chamar a sua esposa e dizer o seguinte: amor, nós não estamos mais conseguindo pagar o aluguel, vamos fazer o seguinte, você volta para a casa do seu pai, eu volto para a casa dos meus pais, a gente fica 3 meses, eu vou pregar para um lugar, você vai cantar no outro, e a gente levanta recurso para alugar uma casa novamente. E ele saía para um lado para pregar e ela para o outro para cantar. Ele, feio, sem carro, pobre. Ela, bonita, canta muito. Conheceu um pregador que tinha muito mais nome que ele, agenda. E ele falou: não, seu esposo é meu amigo, eu vou ajudar você. Você vai começar, eu não consigo levar ele, mas você vai começar a cantar nas minhas pregações. Começou a se tornar uma amizade tão íntima entre essa pessoa e o pregador, que na época ainda do MSN, ele falou: olha, eu preciso da sua senha do MSN para eu fazer algumas agendas para você, porque não vou conseguir em todas. E ela tola deu. Então, o que eles tinham costume, o casal? Eles chegavam, ele vinha na casa do pai, ela na casa da mãe, e eles a conversar pelo MSN. Aí o rapaz mal intencionado, sabe o que ele falou? Ele entrou no MSN dela e começou a insultar o esposo, se passando por ela.
você é gordo, você é feio, você é pobre, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter casado com você. Aí ele também se irritou e começou a xingar ela. Sabe o que ele fez? Mostrou para ela: olha o que o seu esposo fala de você no MSN. Sabe qual foi o resultado? Essa moça está casada com esse outro pregador até hoje. Um casamento destruído por falta de uma estrutura familiar. Então, obreiros, se vocês quiserem ser obreiros bem-sucedidos, seja um obreiro dentro do seu lar. Ame a sua família, cuide da sua família. O jardim do vizinho parece que é mais bonito, pastor, mas só para quem está de fora. Mas a gente precisa entender que se tem alguém que nós devemos amar, é a pessoa que está do nosso lado, nossos familiares. E quando nós fizermos isso, Deus vai abrir a janela dos céus e você vai ser um obreiro com autoridade. Porque quando você abrir a boca para cantar, para pregar, para dirigir, as pessoas olham a sua família. Como é que a sua família reage quando você está ministrando? Se ela faz caras e bocas, é porque alguma coisa está estranha. Mas se o pastor, se você estiver pregando e você vê o seu filho, o esposo, a esposa levantando a mão e dando glória, pode ter certeza que você está vivendo aquilo que você prega. Vamos continuar. Seu ministério ou trabalho. Os obreiros devem trabalhar com afinco, tendo sempre em vista 3 pontos fundamentais. A chamada de Deus deve ser divina, pessoal, soberana e definitiva. O poder dinâmico do Espírito Santo, a promessa do poder, a busca do poder, o recebimento do poder e a utilização do poder, uma profunda comunhão com o Senhor, chamados à comunhão, o exemplo de comunhão, o modelo de comunhão e o resultado da comunhão. Então olha aqui, o obreiro ele precisa trabalhar, e trabalhar no ministério precisa ter esse poder do Espírito Santo. Eu já disse aqui, e eu não canso de dizer que se nós tivermos talento, mas não tivermos Deus em nós, não vamos desenvolver um bom trabalho. E para que nós desenvolvamos um bom trabalho, é condição indispensável que nós sigamos tudo o que nós ouvimos até aqui: princípio de honra, vida de oração, honrar a família, ter o nosso trabalho, porque o obreiro precisa ter o seu sustento. Às vezes as pessoas olham assim e acham que pastor Paulo tira algum dinheiro daqui, que eu ou a pastora. A gente não tira, pelo contrário, tem vezes que a gente entra aí pouca oferta e aí vem a banda de longe, a gente tem que dar do nosso bolso. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que entra milhares, milhões de dinheiro na igreja, e não é bem assim, meus irmãos. Então a gente não tira. Imagine se eu vivesse da obra. Eu sou muito chato, eu nunca quis viver da obra de Deus. E eu tenho amigos que falam: Marcelo, se eu fosse você, largaria o emprego, você tem chamado, você vai viver da obra. E aí eu chegar numa igreja e ficar preocupado: amanhã eu tenho que pagar meu carro, será que aqui vai sair o dinheiro da oferta para eu pagar o carro? Você não está servindo a Deus com amor. Então, o obreiro precisa trabalhar, principalmente os varões. Tem jovem solteiro aqui, né? Se a jovem solteira que está aqui começar a se relacionar com um homem e esse cara não gosta de trabalho, foge nele, né, pastor? Cai fora. Se o cara não gosta de trabalhar, mas ele é pregador, é uma benção, Deus tem um chamado na vida dele. Tem um chamado, mas se ele não trabalhar, Marcelo, já pensou você ter como um genro, um itinerante que não trabalha? Olha que benção. Chegar lá, Marcelo manda comprar coca, uma pizza, e na hora de dividir, ele levanta a mão e fala: Senhor, meu Deus, abençoa o meu genro, Pai, que nunca falte para ele, para que não falte para mim. Não dá, né? Vamos continuar.
Agora sim, as prioridades ministeriais do obreiro. Vamos parar aí para o café, 10 horas em ponto, 5 minutos nós voltamos. São as prioridades ministeriais. Os obreiros cristãos devem observar os seguintes princípios que promoverão o crescimento da igreja. Dê amplo tempo para a pregação da palavra de Deus. Quando as pessoas se reúnem, precisam ser alimentadas com a palavra. Elas estão famintas pelas verdades espirituais. Como obreiros do Senhor, é nossa responsabilidade conduzir as ovelhas a pastos verdejantes. Isso significa que temos que passar tempo estudando e nos preparando. Então, o obreiro precisa pregar a palavra. E para pregar a palavra não precisamos estar no altar. A gente precisa pregar a palavra onde nós estivermos. Já citei aqui, eu vejo que o pastor Paulo, a pastora Luzia, por isso que eles são o meu espelho. Aonde eles estão, abriu uma brecha, eles estão falando de Jesus. Isso tem que ser da nossa cultura também. Nós precisamos falar mais de Jesus, porque é a palavra de Deus que alimenta. Eu até citei aqui na semana passada o exemplo que eu tive lá na chácara, lá no aniversário da minha prima. Abriu a oportunidade sem ser invasivo, sem ser religioso, sem ser julgador. Nós temos que plantar a semente do evangelho. O obreiro precisa pregar a palavra de Deus. Amém? Envolva a igreja na oração e jejum. Deus só opera na igreja que está impregnada pelo espírito de oração. Moody disse: aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Orar é o ato mais maravilhoso no reino de Deus. A atenção cuidadosa às disciplinas espirituais revolucionará a vida da igreja. Ok? Então, além da pregação, tem a vida de oração. E o próprio Moody, uma certa vez, perguntaram para ele qual era o segredo dele ter arrastado milhares de pessoas aos pés do Senhor. Se ele era um homem que orava muito. E perguntaram para ele: quanto que você ora por dia? 2 horas? 4 horas? 6 horas diárias? E ele falou: não, eu não oro mais do que 10 minutos. Mas eu também não passo mais do que 10 minutos sem orar. O que ele estava dizendo? Que ele vivia uma vida de contato com Deus. Porque oração não é só de joelho. Você ora lavando louça, você ora limpando a casa, você ora trabalhando, você ora dirigindo o carro, você ora fazendo cada detalhe da sua vida cotidiana. É possível você viver uma vida de oração. E é mais ou menos assim, você está varrendo a casa e está falando com Deus, né? Porque a oração não tem nada a ver com aquilo que você, às vezes, tem como conceito pré-estabelecido na sua mente. Você tem que começar assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, Altíssimo de Israel, ó Santo das galáxias. Não precisa nada disso. É comunicação. Oração é você falar com Deus, nada além disso. Ok? Evangelizar é a arte de falar aos cristãos perdidos, não é isso? Eu preciso estabeleça o evangelismo dinâmico. Evangelizar é a arte de falar de Cristo aos perdidos, individualmente levá-los a Cristo Salvador. É todo esforço individual, sob orientação do Espírito Santo, para conduzir alguém a Cristo. Não tem horário marcado e não se limita a qualquer idade ou sexo.
é um privilégio oferecido a todos e um dever agradável. Evangelismo é o segredo do crescimento da igreja. É uma responsabilidade individual e nossa tarefa principal, ok? Então, pregação é responsabilidade do obreiro. Oração é responsabilidade do obreiro. E a evangelização também. Não é só o evangelista que faz o evangelismo. Não é só o líder, quando tem igrejas que tem líder de evangelismo, líder de missões. Não é somente essas pessoas. Quando Jesus falou, ide por todo o mundo, essa ordem é uma ordem imperativa. Sabe o que isso quer dizer? Que todos os dias Deus ele confia a nós a responsabilidade de pregar o evangelho. Essa responsabilidade não foi dada aos anjos. Essa responsabilidade não é estrita de pastores, de evangelistas e de obreiros. Todo ser humano tem por obrigação levar as boas novas do evangelho. E um dia o apóstolo, ele disse o seguinte, que quem ganha almas, sábio é. Então, se você quer ser considerado uma pessoa sábia, ganhe almas para o reino. Uma certa feita, em um diálogo com alguns pregadores, o pregador perguntou para mim, qual que é a marca do seu ministério? E aí uns falavam, minha marca é eu revelo, o outro eu curo e blá, blá, blá. E eu fiquei com aquilo inculcado na minha mente e eu fui perguntar para Deus, qual que é a marca do meu ministério? E Deus começou a me mostrar que em todas as minhas pregações, se tem visitante, você pode ter certeza que esse visitante aceita Jesus. E Deus falou para mim, essa é a marca do seu ministério, o maior milagre que possa existir, a salvação de alma. Então, quando eu prego, eu faço o apelo, né? A não ser que eu saiba que não tem visitante na igreja, mas eu costumo fazer o apelo principalmente fora. E eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja no Itaim, e o pastor não apresentou nenhum visitante na igreja. Eu falei, bom, não tem visitante, né? Preguei a mensagem. E aí, na hora que eu fui passar o microfone para o pastor, veio um senhor chorando na frente. Pastor Francisco, o nome desse pastor, ele é pastor da Assembleia de Deus lá no Encosta Norte. E esse senhor chorando, e a igreja dando glória a Deus. E ele falou, você não vai fazer o apelo não? Eu quero aceitar Jesus. Eu olhei assim para o pastor falou, é meu irmão. Você vê, o irmão do pastor estava lá e aceitou Jesus. Então eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque essa é a marca do meu ministério. E não tem coisa melhor do que você pregar e ver a alma se rendendo aos pés do Senhor. Desperte o ardor missionário. Missão é responsabilidade da igreja. No seu papel de enviada como sal e luz do mundo. George Peter dá a seguinte definição. Missões é o envio de pessoas autorizadas, além das fronteiras da igreja neotestamentária e sua influência evangélica imediata. É o empreendimento que visa pregar o evangelho, estabelecer agências de Cristo em todo o mundo. Ok? Então, missões é diferente de evangelismo. Evangelismo, nós evangelizamos aqui, mas nós precisamos também amar missões. Nós temos que orar pelos missionários, porque aqui nós temos uma vida abençoada. No Brasil não tem perseguição. A gente olha, às vezes, assim, um embate político e a gente acha que isso é perseguição. Isso aqui não é 1% do que a janela 10/40 sofre, né, de perseguição no Evangelho. Tem lugares que é proibido a confecção de Bíblia, né, e tem missionários lá que morrem, que sofrem. Igrejas subterrâneas, pastora, eles fazem culto escondido, porque se forem pegos pelos comunistas, eles são torturados, alguns são até mortos por causa do Evangelho. E hoje nós temos aí toda essa bênção,
porta aberta, a viatura pode passar aqui na frente, se passar aqui agora, o babalorixá, e ele pode ser o comandante da polícia civil, ou da polícia, ou pode ser até do exército. Se ele parar aqui na porta da igreja, nós temos uma constituição que nos garante essa liberdade de culto, né? Eles não podem entrar aqui na porta da igreja e parar o culto. Por quê? Porque essa liberdade, ela está positivada na lei. Nós temos a lei a nosso favor. Lá o artigo 5º da Constituição nos dá liberdade para nós pregarmos para quem nós quisermos, de nós falarmos de Jesus e fazer culto, e ninguém pode impedir a igreja de fazer culto. Olha que bênção! Que outro país do mundo tem isso? Por isso que o Brasil é um país abençoado, porque nós temos e tem muita gente que reclama da lei, né? A Constituição brasileira é a Constituição mais moderna do mundo, porque ela defende com afinco os direitos humanos, os interesses pessoais. E a igreja no Brasil, tem muita gente que, se pudesse, né, se dependesse de Lula, do PT, não estou falando de partido aqui, mas se dependesse de muitos partidos aí, eles já teriam acabado com a igreja. Mas nós temos tanto Deus do nosso lado, que Deus tocou lá no legislador, lá em 1988, e falou: coloca aí, ninguém pode tocar na igreja do Brasil. Olha que bênção! Isso é motivo para a gente dar glória a Deus. Vamos continuar. Nós paramos aqui agora. Invista em integração e discipulado. Este é o maior segredo para o crescimento da igreja. O novo convertido é como uma plantinha que deve ser regada. Uma criancinha que foi adotada na família de Deus, que precisa de cuidados especiais, de alimento da palavra e uma assistência permanente. Então, qual que é o grande erro nosso? Às vezes nós ganhamos almas, mas nós não fazemos discipulado com essas pessoas. E o que é discipulado? É o acompanhamento. Quantas pessoas vocês já viram aceitar Jesus aqui na igreja? Nós vemos quase todos os cultos, tem gente aqui aceitando Jesus. E onde estão essas pessoas? Pega nome, o que o pastor está falando. A gente pega o nome, mas não acha. Então, a gente tem que se prontificar a fazer algo, porque a igreja, ela precisa de todos. Então, eu já falei muito sobre isto, sobre pegar nome, mas tem um caderno lá. Quando você vai procurar esse caderno, eu mesmo não acho ele, não sei nem onde é que está. Está escondido em algum lugar. Isso não é para se esconder, isso é para estar ali. Alguém chegar, chamar 2 ou 3 pessoas, vamos ligar para essa pessoa, né? Vamos acompanhar. Mas o obreiro não tem essa noção. Mesma coisa eu chegar aqui na igreja, eu sou obreiro, eu chego aqui na igreja, eu vejo essa caixinha torta aqui, ó, assim, eu vou ter que arrumar, meu irmão. Sou obreiro da casa, eu estou aqui para fazer isto. Agora, uma alma não é importante para Deus? É mais importante que o mundo todo. Quando nós entrarmos para se preocupar com alguém, aí nós estamos fazendo certo. Porque não adianta eu pegar o nome. Para quê, então? Para quê? Para ficar jogado lá, irmão? Já chega alguém que manja de computador, vai lá e já lança o nome. Pelo menos a gente sabe onde está, né? Porque o caderno a gente não vê, não sabe. Joga lá em qualquer lugar, está lá na pasta, não sei. Às vezes mandaram procurar alguém queria uma apostila do novo convertido. Meu irmão, me bati lá para achar, para procurar. Falei, meu Deus do céu, é uma coisa que tem que ficar aqui, para a gente olhar e ver, a pessoa está precisando, quer estudar em casa, não pode vir no culto do batismo. Aí o obreiro não vem num culto, né? Segunda-feira acabou a oração, vai ser terça-feira. O obreiro não vem nem na segunda, nem na terça. Na quarta é folga, na quinta não vem. Por que eu quero ser obreiro? O que adiantou?
Será que esse curso está adiantando para alguma coisa, irmão? Até quando a gente vai criar dentro de nós a vontade de fazer a obra de Deus? Estamos no meio de uma pandemia terrível, está voltando, mas nós não pode parar. Mesmo em casa, eu tenho como ligar hoje, é fácil, celular. Meu irmão, tudo bem? Pegou o telefone, mas não tenho crédito. Meu irmão, põe um tibeta lá que você fala com todo mundo durante um mês e só paga 60. Não é verdade? A facilidade hoje é grande, internet. Mas a gente, se parece que sempre quer passar a bola para o outro. Não, eu não faço, mas ele faz. Irmão, faz você. Seja você. Eu não espero ninguém fazer, eu vou e eu faço. Minha parte eu faço. Porque Deus vai cobrar. Nós temos aqui culto de terça, quinta, sábado e domingo. Alguém falou para mim, pastor, muda a Santa Ceia para o domingo. Santa Ceia é no sábado. É o primeiro sábado. Você não pode vir no primeiro sábado e eu vou parar com esse negócio da ceia domingo. Quem quiser, a não ser que alguém me comunique, pastor, estou trabalhando, pastor, eu estou doente. Aí é outra coisa. Mas negócio mais depois. Hoje mesmo você vai ver lá. Vai até fila. Que é isso, meu irmão? Não veio por quê? Por que não veio na Santa Ceia? Impede alguma coisa? Não, eu tomei com medo, pastor. Então amém, tomou lá, amém, irmão. Mas tem gente que acha desculpa. Eu fico, às vezes, pensando, não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Eu saí daqui naquele feriado na sexta-feira, eu podia estar em casa, irmão. Mas eu fui convidado para fazer a obra de Deus. Passei no Ipiranga, orei lá no restaurante do Paulo. De lá eu fui lá no escritório da Rosi, estava eu e o Roberto. Porque também orar e dirigir aí cansa, né? Você tem que ter, como foi pregado ontem, tem que ter alguém para estar junto. De lá eu fui para São Bernardo do Campo, Santo André, fui em 2 lugares, orei e o pessoal chegando. Um senhor de 81 anos, irmão, 81 anos, eu fui orar na casa dele, ele é pai do Denis. Ele estava cheio de mangueira no nariz, injeção. Quando eu vi ele, eu falei, mas é o senhor mesmo? Ele falou, sou eu. E eu ouvi quando minha mulher falou para você, que os médicos me desenganaram. Mas naquela oração, pastor, que você fez por mim, eu estou de pé, dirigindo o carro. Ele tem uma sorveteria lá em Tremembé não, meu. Está em Aém, depois de Manguanguá. Pastor, você vai lá. Eu falei, eu vou. Aproveita e já chupa um sorvete. E de lá eu fui para Manguanguá, irmão. Cheguei em casa tarde. Pensa que não cansa? Eu orei por mais de 30 pessoas, irmão. Pensa que não cansa? Todo mundo esperando que Deus te use para Ele. Acha que a gente é obrigado a... Não é assim não, eu oro. Quando falou, eu vou embora. Entendeu, irmão? Não, mas quando nós temos essa disposição para fazer algo por alguém que está necessitado, as pessoas entram na igreja, vem com um problema. Ontem eu recebi um telefonema lá, Barretos. Um negócio falou, segunda-feira nós tratamos esse assunto aí. Pessoas que, meu irmão, orem pelo Rafael e pela Débora. Só peço isso para vocês. Moram lá em Barretos. Porque as pessoas confiam na nossa oração. Confia na gente. Porque sabe quando você fala, é Deus. Sabe quando você ora, Deus vai responder. Isso que é importante. Não é eu fazer porque eu vou fazer, porque o pastor... Não, meu irmão, você não é obrigado a nada, nem ser obreiro. Você não é obrigado nem a ser cooperador. Você não é obrigado a ser evangelista, pastor. Você não é obrigado a nada. Ninguém te obriga a nada. Mas nós temos regras na igreja do Senhor. Não está trabalhando? Terça-feira tem culto, tem oração. Não está trabalhando? Quinta-feira tem a campanha das águas. Não está trabalhando? Cada sábado tem um culto. Não vou não, hoje é culto dos jovens, eu vou lá, eu sou velho mesmo. Meu irmão, você é velho na idade, mas no espírito, como é que está? Está velho também? Porque o espírito não envelhece não. Então, ou a gente muda a nossa vida, irmão, que aquele dia nós vamos dar conta. Domingo, hoje faltou muita gente que estava aqui, cadê?
Onde estão? Dormindo, será? Eu acordei 6 horas da manhã. 6 horas estava de pé. 6 não, 15 para 6. Eu podia estar dormindo, estou aposentado, 68 anos, né? Podia ter com minha bengalinha lá. Meu irmão, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero servir a Deus, mas servir sabendo que um dia eu vou dar conta. Não vou dar conta sim, irmão, porque eu também erro, mas eu quero fazer o melhor para a obra de Deus. Se Deus me chamou nesse lugar, eu quero ser o melhor nesse lugar. Amém, irmão? Então, põe a mão na consciência, pense bem, irmão. O que é você estar num culto, como ontem, uma santa ceia, e a pessoa deixar de vir na santa ceia para estar no shopping, meu irmão, vai se converter. Tem outro remédio. Por isso que precisamos fazer isso que nós ouvimos aqui, o discipulado. Quem aqui nasceu na igreja? Poucas pessoas. O pastor nasceu no hospital, ô glória! Quem aqui aceitou a Jesus com o passar do tempo? Muita gente com o passar do tempo, certo? Você se lembra com certeza o dia que você aceitou a Jesus. A luta que foi para você ir até a frente. Alguns vão espontaneamente, mas a maioria parece que são ali minutos que parece uma eternidade. Você vai, não vai, vai, não vai. A pessoa, ela vence todos os obstáculos, vem à frente. E se nós não fizermos esse acompanhamento, porque todos nós, quando aceitamos Jesus, no começo vem aquelas dúvidas, as questões: será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? Se não tiver quem o discipule, essa pessoa se perde. É como aquela semente lançada em rochas, né, que ela até tem probabilidade de crescer, mas por conta dela ser jogada no meio da rocha e não ter essa estrutura da terra, a terra é o discipulado, a semente acaba morrendo. Então, a gente precisa urgentemente fazer aquilo que o pastor falou, tomar cuidado, pegar os nomes, telefone. A outra igreja que eu congreguei, ter zelo. O avivamento bíblico, eles têm dinheiro, né? Não tem, eles podem fazer, ainda nós não conseguimos, mas eles têm uma funcionária, toda a congregação tem uma funcionária que ela trabalha como secretária da igreja, recebe salário para isso. A pessoa foi num culto no dia, no outro dia ela liga, manda uma telemensagem em nome do pastor: tudo bem, eu sou fulana de tal, estou ligando em nome da igreja, o pastor gostou muito da sua presença, e ele te mandou uma telemensagem, você pode ouvir? A pessoa se sente importante, né? E isso faz a diferença. Então, como nós não temos essa estrutura, nós temos que contar com os obreiros, né, pastor? Manda mensagem: oi, Pai do Senhor, foi muito bom ter você conosco. Isso tudo vai criando esses laços de relacionamento que foi pregado aqui ontem. Ok? Vamos correr aqui. Prepare novos obreiros. Paulo instruiu os que ocupam o ministério de liderança a estarem continuamente envolvidos no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Os ministros do Evangelho têm o privilégio de ajudar a preparar novos obreiros para encontrar seu novo espaço no ministério. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, Jesus preparou os 12 discípulos, Barnabé preparou Paulo, Paulo preparou Timóteo, e assim sucessivamente. Então, o obreiro precisa também desenvolver outros obreiros. E como é que nós fazemos isso? Com esse ciclo de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com pessoas de Deus, nós vamos também ter essa oportunidade de desenvolver o ministério na vida das pessoas. E aí tem pessoa que fala: eu vou desenvolver esse líder para ele tomar o meu lugar, eu vou levantar, eu vou ajudar esse cara. Nada, daqui a pouquinho ele está melhor do que eu. Irmãos,
Isso não é um pensamento de um cristão, porque o obreiro precisa ser frutífero. E um obreiro frutífero é aquele que ganha alma e aquele que desenvolve talentos. Aqui eu falo, por exemplo, com professores de EBD. E esses professores têm essa incumbência, essa responsabilidade de formar obreiros. Porque está falando para crianças, mas crianças que são crianças hoje. Mas amanhã serão pastores, pastoras, cantores, cantoras. E está nas nossas mãos essa responsabilidade de desenvolvermos o obreiro. Aí você vai dizer, mas eu não tenho tanto conhecimento. Mas o que você tem que passar. Porque o conhecimento que morre dentro de nós para nada vale. O conhecimento ele precisa ser eternizado. E a gente aprende mais ensinando. Sabia que uma das formas de nós aprendermos é ensinando pessoas? Eu estou ministrando aqui para vocês e eu estou ao mesmo tempo reciclando-me. Por quê? Porque quando eu ensino, eu também aprendo. Tem coisas aqui que eu nem me lembrava mais, mas eu estou sendo ministrado aqui também. E a gente precisa ter essa responsabilidade de desenvolver pessoas. Porque quando você desenvolve alguém para ficar no seu lugar, Deus ele te coloca numa nova atribuição. Então, às vezes, você está estagnado no seu ministério. E Deus talvez esteja falando aqui com futuros pastores, futuros missionários, missionárias. Talvez esteja falando aqui com futuros dirigentes de congregações da Adunte. E ainda isso não aconteceu porque você não desenvolveu alguém para estar no teu lugar. Olha aí que bênção. Amém? Seja criativo com a liturgia do culto. O culto deve ser alegre, dinâmico e atraente. Tem um programa de culto, dando sempre prioridade à palavra de Deus. Mantendo essas prioridades, nosso ministério será frutífero para a glória de Deus. Então, tem pessoas que têm dificuldade nessa direção do culto, não sabem fazer um culto dinâmico, precisa desenvolver esse trabalho também. 8. A aparência do obreiro. A aparência do obreiro é um dilema. Representa escolha e preferência, moda e cultura. Devemos reconhecer que o modo como nos vestimos causa notável impacto nas pessoas a quem ministramos e até certo ponto afeta a maneira como nossa audiência nos vê. Vestir-se de maneira a realçar seu ministério é, na verdade, nada mais nada menos do que ter bom gosto e uma aparência pessoal que reflita o que as pessoas entendem como aceitável para o obreiro cristão. Esse ponto aqui eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando aqui de nós mudarmos a cara da nossa igreja, mas nós precisamos tomar cuidado com a maneira com que nós nos vestimos. Eu fui pregar algumas semanas atrás numa igreja, e vocês sabem que eu me visto bem, digo bem tranquilo, né? Não tenho aquela coisa de, tem vezes que eu venho de terno, igual ontem eu vim de terno, mas o meu normal eu me visto assim, meu esporte. Eu fiquei constrangido com o que eu vi em um obreiro na igreja que eu fui. E aquilo me fez olhar um pouquinho mais para mim, para eu tomar mais cuidado ainda. Porque eu cheguei na igreja, parecia uma estátua o obreiro. O moleque com o topete maior do que o meu, já fiquei bravo daí, Marcelo. E o dele era natural. Calça skinny, toda rasgada, sabe aquelas calças rasgadas em cima do altar. Pescoço, ele ficou do começo ao fim assim, com o pescoço. Parecia uma estátua. Brinco nas duas orelhas. E a igreja inteira dando glória, ele assim, com aquela cara de peixe morto. Falei, Jesus, dá vontade de falar, mas a igreja não é minha, né? Deixa essa estátua aí. E ele assim, ó, o povo rodando, pulando, e ele assim, ó.
Era obreiro, assim, no altar, sentado no altar, assim, ó. E eu fiquei pensando, como é que pode o pastor? Nada contra, né? A gente já recebeu aqui, principalmente o Ministério de Louvor, que a pessoa usa brinco. Mas além do cara estar com aquela aparência de playboyzinho, né? Tá todo rasgado, aquela calça toda desfiada, parecendo que ia para uma balada, e totalmente inerte no culto. E aí, eu fiquei pensando, Jesus, esse é o obreiro desse pastor aí. E às vezes nós estamos pecando aqui, né? Eu olhei aquilo ali e passei a olhar dentro da nossa casa. Será que nós, eu já vi a pastora falando sobre isso, como que está como é que nós temos cuidado da nossa aparência como obreiro? Será que as pessoas olham para nós e enxergam? Porque tem obreiro, não estou falando de roupa de marca, não, mas tem que estar bem vestido. Não estou falando aqui de você usar uma calça da Louis Vuitton, não estou falando aqui para você usar, né, um perfume importado, mas o obreiro que tem um odor, o obreiro que não sabe se vestir, né? Eu mandei para a Michelle essa semana a foto do obreiro, né? Terno azul com a calça amarela, o outro a terno laranja com a calça verde e sapato brilhante, gente, parecendo um carnaval. Como é que pode? As pessoas têm que olhar para nós e falar, nossa, esse cara se veste bem. Nossa, essa obreira é elegante. Porque existe uma linha tênue entre a elegância e a sensualidade. E tem muita gente que, não sei, glória a Deus, eu acredito que não tem no nosso meio aqui, né? Mas às vezes a obreira está tão desesperada, tia Lu, que ela, querendo casar rápido, ela começa a passar para o campo da sensualidade. Imagine, no nosso caso aqui, a gente não tem esse problema, porque o altar está, os pastores sentam do lado. Mas eu já fui pregar a igreja que eu tive que ficar com o olho inteiro fechado enquanto a cantora cantava, né? Porque a gente é homem, tem olho, não é cego, e não tem como não olhar, né? Então tem que ficar assim, ó, Jesus, acaba logo esse louvor para eu não pecar. É uma verdade, não tem como. Gente, e a saia tão mais apertada. Mas como é que pode? Exatamente, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A nossa igreja é uma igreja longe da religiosidade. É que a gente não vive aqui de terno, de gravata. A gente é longe da religiosidade, mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Oi? Nós somos livres. Com ordem e decência. Então, obreiro com o sapato todo sujo, cheio de barro, calça suja, cheiroso, olha. Principalmente as mulheres, obreiras, roupa muito apertada, calça muito apertada, dia da Santa Ceia. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como você falou, a gente não quer colocar regra, não, vamos mudar. Não é isso. Eu acho que o pastor não precisa chamar a atenção da igreja, não precisa chamar a minha atenção. Eu tenho que saber até onde eu posso ir.
né? Tem igreja que o pastor é obrigado a vir na reunião das mulheres para chamar a atenção das mulheres. Isso é um absurdo, né? Então, nós não somos crianças, não somos mulheres imaturas, né? Nem homens imaturos, nós somos pessoas já com experiência. E eu tenho que ser exemplo para quem? Para minhas filhas, para minhas netas que estão aí. Ah, minha avó anda desse jeito, minha avó fala assim, minha avó age, né? Então, eu tenho que ser o exemplo. A igreja, as pessoas nos veem como pessoas diferentes, pastor Marcelo, né? Pessoas de Deus, na nossa aparência. Isso conta muito. Eu, no meu trabalho, né, eu trabalho lá, eu sou exemplo lá dentro. Já pensou? Eu sou uma pastora, todo mundo sabe que eu sou pastora. Eu chego lá de qualquer maneira, né, escandalizando, com roupa escandalizando. Não. Então, nós temos espelho. Todo mundo tem espelho em casa, né? Então, antes de vir para o culto, irmãs, dê uma olhadinha na sua roupa, viu? Como o pastor disse, né, um dia aqui, que nós somos mulheres, né? E a gente olha aqui e olha ali, e vê como é que está aqui na frente, vê como que está atrás. Por quê? Entra o espírito da sensualidade. Entra, não tem como. Nós somos mulheres, né? E muitas vezes não, a palavra de Deus nos diz isso, que se eu tiver assim, eu posso fazer o pastor Marcelo pecar. Sabia disso, irmãos? Eu faço, eu posso fazer. Né? Espírito da sensualidade. Eu posso falar, mas eu não tenho. Mas o diabo, ele achou uma brecha em mim. Né? Passou, viu que a pessoa olhou. E quantos casamentos dentro de igreja, quantos casais, pastores, dentro das igrejas, são atraídos por outras mulheres. Né? Tem pessoas que têm o espírito da pombagira, o espírito da sensualidade, roupa. E nós estamos falando de obreiros aqui, irmãos. Eu sou notada, você é notada, você é notada, nós somos notadas. Louvor aqui, ó. Às vezes eu chamo a atenção da Giovana. Por quê? A gente se destaca, irmãs. As pessoas não veem. Ela sabe quem eu sou. Ela me viu aqui em cima, aquela é a pastora Luzia, ó. Ah, é a esposa do pastor Paulo. Você viu como é que ela anda na rua? Ah, aquele irmão lá é um obreiro da casa lá da Adunte. Viu? É um obreiro da Adunte. Ó aquela jovem dançando aqui, ó. Eu vi ela lá na rua, assim, assim, assim. Olha aí, irmãos. Isso é muito sério. Ah, aquela moça ali, aquele moço, ele canta na igreja. Olha como ele se comporta na rua. Então, irmãos, tudo começa em casa. Por onde quer que eu andar, onde eu estiver, eu tenho que ter a marca de Cristo na minha vida. Não é porque eu não estou dentro da igreja que eu posso fazer o que eu quero. Né? Aqui dentro da igreja, eu tenho que ser a mesma pessoa, eu não posso mudar. Lógico que se a gente vai para uma praia, vai passear, eu vou colocar uma bermuda, né? Eu vou para a praia, eu não vou lá com fio dental, né? Ou qualquer uma de nós. Vamos ter prudência, irmãos, porque nós temos família, né? E lá pode ter alguém que conhece você da igreja. Sempre tem alguém que nos conhece, sabia disso? Sempre tem alguém que nos vê, que nem aquela história, rapidinho, pastor Marcelo. O rapaz, né? Sempre via a caipirinha lá, o pastor já contou aqui. E ele falou, nossa, mas que gosto será que tem isso aqui, né? Eu vou pedir. Estou longe, estou em outra cidade mesmo, ninguém me conhece aqui. Aí o rapaz falou e pediu lá. Quando ele pôs na boca, ele cuspiu. Falou, nossa, que coisa ruim. Nossa, horrível. Caipirinha. Nasceu na igreja, nunca tinha experimentado. Quando ele foi pagar, o rapaz falou para ele assim, quanto que é? Ele falou, não, de pastor a gente não cobra. Ele levou um choque. Como assim? Ah, você é lá da cidade do meu irmão, eu fui lá, né, e vi você pregando na igreja. Isso acontece, meus irmãos. Então, nós temos que andar vigilante, viu? Em todo o tempo, né? Em todo o tempo, no meio da nossa família, dentro da igreja, no nosso trabalho, por onde quer que nós andamos. Mas na igreja, irmãs, falo com as mulheres aqui, cuidado com a roupa que você vem para a igreja, principalmente as obreiras que andam na igreja, que sobem no altar. Tem os irmãos aqui, você não sabe como está a casa dele. Como foi contado aqui o casal, né? Você não sabe como está na casa dele ali. E eu conheci um pastor, essa moça tinha necessidade na casa dela, né? Thalita, a Michele sabe quem é. E aquele pastor sempre orava por aquele, ela só ia na fila dele, daquele pastor. Né? Um pastor cheiroso, bonzinho, amoroso, né? E aquela mulher se apaixonou por aquele pastor. Foi muito difícil, foi uma luta muito grande. Por quê? Ela era uma mulher carente.
Né? Até nisso, os pastores também, os obreiros, têm que tomar cuidado. Obreiros agora. Tomar bastante cuidado, viu? Nunca vai ministrar ninguém se a sua esposa não estiver junto. Se a sua esposa não estiver, chama uma obreira, viu? Porque, infelizmente, você não sabe quem é a pessoa, o que está dentro do coração daquela pessoa, a intenção dela. Né? Porque o inimigo ele trabalha de todas as maneiras. Né? E o diabo ele tem destruído muitas famílias, muitas famílias. Eu conheço uma moça, ela era secretária, né? Sempre é secretária, a maioria das vezes. O pastor, ela era muito bonita. Ela é, porque ela está viva, ela não morreu. Né? Vou falar, citar o nome aqui, muito bonita essa moça. E o pastor, aparência nenhuma, um senhor já de idade, né? Acabou o casamento dos pastores na igreja, foi embora com o rapaz, acabou o casamento dela, hoje ela está sozinha, não está mais com o pastor, e ele também, não sei onde ele foi parar. O diabo só veio para destruir, irmãos, só para isso. Ele vem, faz a bagunça dele e, deixa você sozinho. Então, cuidado com a sensualidade, roupa, viu? A gente não prega aqui uso e costume, então a gente não precisa estar aqui em cima do altar, aqui muitas vezes, né, Lu? Congresso, a gente pega um pano e já jogou um pano aqui na perna de gente aqui. Sabia? Até de adolescente, irmãs, jovens, que não sabe se portar dentro da igreja. Então, os obreiros, ele tem que ir lá com amor, com carinho, né? Falou, irmã, desculpa aí, você quer sentar um pouquinho mais para trás? A gente tem que fazer isso. Se a pessoa não gostar e foi embora, ele vai fazer o quê? Mas tem que cuidar da igreja. Nós não podemos deixar o diabo bagunçar. Viu? Então, o obreiro ele tem essa autoridade. Mas, para ele ter autoridade, ele também tem que estar dentro da linha. Não adianta eu chamar a sua atenção, querer tirar o cisco do teu olho, pastor Marcelo, se o meu está todo embaçado aqui. Então, se eu quero tirar, eu tenho que fazer isso. Eu sempre falo para minhas netas, a maioria é mulher, né? Giovana, de novo. Giovana, eu tenho que chamar a atenção da Giovana. Eu não posso chamar a atenção de nenhuma jovem aqui na igreja se a minha neta não me respeita. Não faz, muitas vezes, aquele que fala, é assim, assim, assim. Eu tenho que ensinar. Eu não nasci dentro da igreja. Eu fui para a igreja, eu tinha 33 anos. Né? Mas eu aprendi, irmãos. Nunca pastor nenhum chamou minha atenção. Né? Então, isso eu passei para minhas filhas e hoje eu passo para minhas netas. Então, foi pregado e foi ensinado. Então, não tem como eu chamar a atenção das jovens da igreja se a minha família não anda de acordo com aquilo que eu quero ministrar na vida delas. Entendeu, irmãs? Então, às vezes, passa alguma coisa, né? Passa, não tem como você ser 100%, né? Passa. Mas eu tenho ensinado, eu tenho chamado a atenção com amor, com carinho, não para matar a pessoa, né? Porque ninguém está aqui para matar ninguém. Mas nós temos que guardar isso no nosso coração. Nós somos espelho. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Né? Se a luz se apagar, se ficar escura, com que se há de brilhar? Então, irmãs, as obreiras aqui, né, vocês que têm filhos, tudo começa na sua casa, mas dentro da igreja, nós temos que cuidar do ambiente aqui. E começa comigo, começa com você. Então, se eu não tiver composta, eu não posso chamar a sua atenção, Doraci. Né? Como é que você quer chamar a minha atenção se você está assim? Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, irmãs, e colocar tudo no lugar, né, para que a obra do Senhor venha crescer e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado cada vez mais na nossa vida. É para isso que Jesus veio, para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Amém? E na contrapartida, a gente precisa, principalmente as pessoas são casadas, né? Precisa estar bem vestido, porque se você se veste mal, se você não se cuida, alguém da igreja, né, com certeza tem alguém que se cuida, e aí que acontece a maioria dos adultérios, porque aí o esposo não tem casa, ele vai olhar na igreja, né? Aí a pastora falando dos jovens, quando eu congregava no Avivamento Bíblico, lá no Jardim dos Pimentas, tem uma congregação lá, que aquela congregação, parece que a unção da beleza caiu naquele lugar. Parece que o pré-requisito para congregar lá era beleza. Então, quando tinha congresso de jovens, tinha qualquer tipo de congresso, na congregação dos Pimentas, que os jovens se alegravam. Nossa, nós vamos na igreja das Pimentinhas. Olha como que era o apelido da igreja. Das Pimentinhas. Porque pensa, só tinha jovem bonita e elas se vestiam daquela forma
que eu estou aqui tentando falar para vocês, chamava a atenção. Então, quando falava que os jovens iam cantar nos Pimentas, era até perfume novo, cortinho de 1000, né, Marcelo? Tudo para chamar a atenção delas. Então, olha como que elas eram apelidadas lá, as Pimentinhas. Fazendo o bairro dos Pimentas, mas tinha um duplo sentido nisso, os Pimentão. Os Pimentão. Então temos que tomar cuidado aqui também com o obreiro, precisa cuidar da sua aparência, ok? 8.1 aqui fala sobre roupas limpas. Não sabemos se podemos dizer infelizmente ou felizmente, a maioria dos nossos obreiros não ganham o suficiente para possuir um rico guarda-roupa. Isto, contudo, não indica que eles estejam predestinados a andar sujos e desarrumados. De fato, uma roupa que não é nova, porém bem lavada e bem passada, é melhor apresentada do que a roupa que não esteja bem lavada e bem passada. Tenha ou não tenha roupas novas, o obreiro do Senhor deve trajar-se condignamente com a sua função, lembrando sempre que ele é o melhor cartão de apresentação da igreja que representa. Então, vamos cuidar da nossa higiene como obreiros. 8.2. Os cuidados indispensáveis. Como forma de se apresentar bem, o obreiro deve observar ainda o seguinte: ter os sapatos bem limpos, ter o cabelo sempre bem aparado e penteado, ter unhas sempre limpas e bem aparadas, ter cuidado com os dentes para que possa sorrir sem constrangimento, sempre seja asseado, um bom banho e um desodorante ajuda bem a saúde e a do seu irmão. Lembre-se, troque todos os dias as peças íntimas. Ninguém está vendo, mas pode estar sentindo aquela meia da semana passada que já tem. Tem umas irmãs, né, que gostam de tirar o salto alto lá na hora do mistério, né? Tem aquelas que gostam de cantar, sobe em cima do altar, gosta de cantar e tirar o sapato. Mas aqui não está falando a Michele, está falando a irmã. Michele, escuta, eu prego em dezenas, centenas de igrejas, não estou falando da Adunte. Eu nunca vi, não. Aí, Marcelão, muito ruim, né? É muito ruim. Glória a Deus, aleluia. Ó, aqui todo mundo é cheiroso. Amém, glória a Jesus. Vamos a 9.1. O obreiro e a literatura. Dentre os muitos assuntos tratados nessa apostila, este é um dos que sentimos o dever de tratar com o máximo de cuidado, visto ser um assunto que está arraigado na nossa própria constituição e consciência denominacional. Uma análise necessária. É impossível sermos coerentes com a verdade sem termos que admitir que por muitas décadas, de uma ou de outra forma, fomos ensinados a desprezar qualquer tipo de literatura, não importando quão bíblica se dissesse que essa literatura era. Nesse zelo sincero, porém, sem entendimento, muitos de nós aprendemos que consistia numa falta de fé e de espiritualidade ler qualquer outra literatura que não fosse a Bíblia. Então aqui nós vamos falar agora um pouquinho, como vocês chegaram um pouco atrasados, vou passar os 5 minutos que nós começamos, para compensar, e aí a gente termina esse tópico. A literatura
ela é importante para que nós possamos desenvolver tanto a nossa fala, o nosso português. E tem pessoas que têm essa dificuldade de leitura, e a leitura ela serve de fato para desenvolver. Eu já falei com jovens aqui na escola dominical, e com os jovens aqui, quando eu estou ministrando, eu gosto de compartilhar a leitura, né? Diferente do que eu estou fazendo aqui, eu peço para que cada um deles faça a leitura de uma parte, né, da aula que nós estamos estudando. Para quê? Porque quando a gente ler em voz alta, nós estamos treinando o nosso intelecto, treinando a nossa dicção, e tem uma coisa, nós estamos preparando os jovens para uma futura entrevista que ele vai ter que falar em público, e até temos aí o exemplo, né, não é da nossa igreja, mas o Misael, filho do pastor Elias, ele conseguiu passar numa vaga de emprego justamente pelo fato dele sempre ministrar louvor, dele falar em público, e ele conseguiu, era uma única vaga para uma empresa multinacional, e pelo jeito dele se expressar, ele conseguiu passar. Então, às vezes, o jovem, e isso é até importante, porque às vezes a gente coloca aqui no projetor um louvor com uma letra, com uma palavra errada, e às vezes nós estamos contribuindo para que o jovem escreva uma palavra errada, né, numa redação. Igual teve um dia que eu vi habita sem o H. Aí você imagine o jovem está aqui, amanhã ele tem uma entrevista, e ele leu lá, habita em mim sem o H. Aí chega lá, por coincidência, ele precisa fazer uma redação. E aí ele escreve lá o habita sem H. Parece bobeira, não parece? Mas tudo isso é papel da igreja. Até um louvor que nós projetamos aqui precisa estar com as palavras corretas, porque nós temos influência sobre as pessoas. E como é que nós fazemos isso? Lendo, aplicando-se à literatura. Eu acompanho bastante o que os jovens da nossa igreja postam, e eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, o Diogo, o Robert e outros jovens que eu vejo aí postando, né, que eles estão fazendo uso da literatura. E a literatura não é só a literatura cristã. A gente precisa ter o hábito da leitura, o hábito de aumentar o nosso campo de conhecimento. Porque na minha pregação eu falo sobre citações de filósofo, porque eu leio sobre filosofia. Porque nas minhas pregações eu cito coisas que estão além, né, do conhecimento bíblico, porque eu busco conhecimento. Por que eu posso falar sobre assuntos jurídicos numa pregação? Porque eu busco conhecimento, e a gente precisa ampliar esse nosso campo de visão. Quando nós ampliamos o nosso campo de visão, nós estamos ampliando o nosso campo também de alcance, porque às vezes a pessoa ela não consegue compreender a mensagem do Evangelho. Mas quando nós nos aproximamos do que ela vive no cotidiano, nós temos mais facilidade de alcançar pessoas. Por que Jesus, quando chamou Pedro, ele falou: vou fazer de você pescadores de homem? Porque Pedro, ele conhecia sobre pesca. Por que Deus, quando chamou Davi, falou: você vai ser apacentador das ovelhas de Israel? Estava aproximando Davi da verdade que ele conhecia no cotidiano. Então a gente precisa estudar, precisa fazer uso de leituras. E há muito tempo atrás a igreja ela era fechada com relação a isso. Hoje nós temos aí uma amplitude, temos e-books a nosso favor, temos a internet de graça, tudo a gente consegue pesquisar assim, em questões de segundo. Eu até contei para o pastor Paulo. Eu estava com um problema no meu carro essa semana. Eu estava com dificuldade de fazer a mudança automática do combustível para o GNV. E eu vim num rapaz aqui, e o rapaz me cobrou R$800 para fazer essa manutenção. Eu entrei no YouTube e eu vi que uma das causas do problema é que às vezes a junta do coletor do escapamento está com problema. Levei no cara, era justamente isso, gastei R$100 e resolveu o problema. A diferença de 800 para 100. Por quê?
conhecimento. Então, nós temos aí a internet a nosso favor. Então, vamos usar a leitura. Vamos continuar aqui. B, né? Isso mesmo, Marcelo? Isso mudou indiscutivelmente a grande transformação social e cultural pela qual tem passado o mundo. Nessas últimas décadas, tem levado a igreja e os seus líderes a admitirem que eles também contribuem para que as coisas novas aconteçam a cada momento, sem constituírem inovação antibíblica. Há, atualmente, um acentuado interesse dos nossos obreiros pela literatura evangélica de um modo geral, inclusive insistindo para que os crentes se dediquem à leitura de literaturas comprovadamente edificantes. O que é interessante em tudo isso é que a leitura da Bíblia não tem perdido a sua essencialidade. Os crentes leem livros, revistas, jornais, panfletos, porém tem sempre a Bíblia como leitura principal. Antes, um obreiro que possuísse, mesmo que fosse uma pequena biblioteca, corria o risco de se ter tido como pregador modernista. Isso de tão raro é se conhecer um obreiro que não tenha seus bons livros, uma assinatura de uma revista e de um jornal evangélico. Vamos aqui para o C e a gente conclui. Aprendendo com Paulo, os mais cultos dos escritores do Novo Testamento, estava encarcerado em Roma, aguardando o momento de seu martírio, quando escreveu a Timóteo, seu fiel companheiro no ministério: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. A opinião mais comum entre os mais abalizados comentadores da Bíblia é que os pergaminhos aos quais Paulo se refere eram os manuscritos de livros do Antigo Testamento, enquanto que os livros poderiam ser comentários judaicos a respeito dos mesmos. Muito interessante observar como Paulo apreciava os livros, sem, contudo, desprezar os pergaminhos, os quais preferia acima de tudo. Então, a literatura, ela é tão importante. Se vocês tiverem a oportunidade, eu aconselho vocês a assistirem um filme chamado O Nome da Rosa. Esse filme, ele mistura um pouco de temas jurídicos e, ao mesmo tempo, de igreja, porque conta uma história verídica de séculos atrás, onde a Igreja Católica, ainda quando vivia na Santa Inquisição, eles tinham um lugar secreto onde existiam os livros, que somente os papas, somente as grandes autoridades da Igreja Católica tinham acesso a esses escritos, que eram escritos de Aristóteles, de Platão e dos filósofos antigos, de Maquiavel. E eles, o que eles faziam para que a igreja, para que os leigos não tivessem acesso à literatura? Primeiro, quem cuidava da biblioteca normalmente eram pessoas cegas. Cegas para que eles não pudessem ter acesso ao conteúdo dos livros, principalmente dos livros aristotélicos. E eles costumavam colocar um pó envenenado nas páginas desse livro. E aí começou-se a perceber que muitas pessoas acabavam morrendo nesse convento dos franciscanos. E eles as autoridades sabiam, já tinham certeza, que quem morria era porque tentou ter acesso ao conhecimento. Então, quando eles folheavam as páginas e passavam o dedo para folhear com mais facilidade, eles tinham contato com esse veneno e acabavam morrendo dentro desse convento lá dos franciscanos. E aí foi-se um investigador de uma ordem papal para entender o porquê que morria muita gente dentro desse local dos franciscanos, até que ele descobriu que eles envenenavam as páginas dos livros para que os leigos não tivessem conhecimento. Olha como é que o conhecimento era estrito antigamente, principalmente por parte da Igreja Católica,
porque eles não queriam que as pessoas tivessem essa amplitude de conhecimento. E hoje nós temos o privilégio de ter uma vasta literatura boa ao nosso conhecimento, ao nosso dispor. Então nós temos que abusar da leitura de bons livros, e não só bons livros cristãos, bons livros, né, de historiadores, de pensadores, de filósofos, pessoas que vão agregar, ampliar o nosso campo de visão, em nome de Jesus, amém? Então nós terminamos por aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, na primeira hora da semana que vem nós vamos concluir, e na segunda hora, então, domingo que vem, das 9 às 10, a gente conclui o que falta aqui de páginas. E na segunda hora, das 10 às 11, nós teremos uma avaliação. Fiquem tranquilos, essa avaliação está muito, mas muito fácil mesmo. O nosso intuito aqui não é reprovar ninguém, o nosso intuito é testar qual foi o nível de absorção do conteúdo que foi ministrado. Vai ser uma prova muito tranquila, você vai poder consultar aí o seu material. Nós vamos tentar fazer ela aqui, talvez em dupla, né, Thalita? Ou não sei, em grupo, mas todos vão ter que fazer a prova, tá? Então, vai ser bem fácil, vocês vão ter esse acesso aí a esse material, não vai ser aqui, não é uma faculdade, vocês não estão em Harvard, né, que precisa ter um gabarito perfeito para passar. Então, fiquem tranquilos, mas estudem, porque semana que vem nós vamos concluir isso. Michele, como é que está a questão do acerto das molduras? Poucas pessoas. Então, até quinta-feira, porque precisa comprar essas molduras. Imagine o pastor Paulo fazendo a entrega dos certificados aqui no culto, uns recebendo com moldura, outro não, fica um negócio feio, né, pastor? Então vamos lá, R$10, você ajuda. A Michele está incumbida disso e ela vai fazer a compra. Os certificados já estão, inclusive, prontos, né, para aqueles que estão participando todos os dias e que com certeza vão passar nessa prova em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês por me ouvirem mais um domingo. Pastor Paulo, se coloque de pé. Hoje, às 19 horas, o culto vem uma missionária, é isso, pastora? Missionária Andréia, ex-integrante do PCC, primeiro comando da capital. Agora ela é do PCC, primeiro comando de Cristo. Agora ela está com Jesus.